Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Robert. Você provavelmente está pesquisando sobre como imigrar para o Canadá e você caiu aqui neste vídeo. Então, antes de começar esse vídeo, eu já vou aconselhar você a assistir o vídeo número 1. Afinal, esse daqui é o vídeo número 2, como você pode ver aqui no título, tá bom? Basicamente, no primeiro vídeo eu expliquei sobre como tomamos a decisão de vir para o Canadá, ou melhor, de mudar do país. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi que chegamos nas 3 opções que eu vou apresentar para vocês de países que nós pensamos quando estávamos ainda lá no Brasil. E depois disso, como foi escolher a cidade, o college, ver a nossa pontuação no Express e vocês vão ver outras coisinhas também no decorrer do vídeo, certo? Então, bora lá para o vídeo número 2. A primeira coisa, quando a gente realmente decidiu mudar de país, foi pesquisar as melhores opções, as opções mais fáceis, ou melhor, as opções disponíveis em que seria possível a gente migrar de fato. Como seria tudo isso? A gente olhou vídeo no YouTube assim, nossa senhora, como a gente viu vídeo no YouTube. Aí a gente via, por exemplo, começamos a pesquisar Austrália, por causa do clima, e aí você começa a pesquisar e vê, putz, é muito longe, olha, não é tão fácil migrar. E aí você vê vários canais, vai cruzando as informações, pega essa informação, vai no site do governo australiano, vai no Google, pesquisa em português, pesquisa em inglês, joga no tradutor se você não entender, e vai tentando entender como funciona e mapear. Então a gente pensou em Austrália, Nova Zelândia, Canadá e algum país da Europa, afinal a família da Bá é da Europa. Mas a gente não tinha essa coisa tão apegada à Europa, e principalmente porque a família da Bá é holandesa. Então, vocês já ouviram como é holandês? Bota aí uma coisinha em holandês, vocês vão entender por que talvez eu não quis tentar mudar para lá, porque é uma língua bem difícil. Então, já cortamos aí a Europa. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas Irlanda, tem tanta gente indo para Irlanda. Na época a gente tinha vários amigos morando na Irlanda também, inclusive minha prima que mora lá até hoje, mas não nos atraiu muito, então cortamos aí. Resumindo, ficamos nas opções de Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Dentre essas 3 opções, Canadá sempre foi a minha primeira opção, porque eu já conheci o Canadá, tinha vários amigos morando aqui e eu simplesmente era apaixonado. Na verdade, eu sou apaixonado por aqui, mas eu olhava muito assim carinhosamente para a Nova Zelândia, mais do que para a Austrália. Então, como eu disse, fomos pesquisando e cruzando informações de todas essas 3 nações. Eis que depois de fazer muita pesquisa, ver questão de identificação, distância, formas de migrar, dá para emigrar, é fácil, é possível, e a questão, nós somos arquitetos, daria para trabalhar como arquiteto, é fácil trabalhar, dá para validar esse diploma. Então são todas as questões que você tem que pesquisar, isso por conta, não sou eu que vou te falar isso, porque varia muito de pessoa para pessoa, estilo de vida, profissão, se a pessoa quer viver mais natureza, se ela curte mais cidade, enfim, tem várias questões, e é assim que você pesquisa, vendo vídeos, YouTube, Google, site do governo, usa o tradutor se você não entender, não tem problema, vai cruzando essas informações e mapeando. Naquela época, acredito que ainda hoje, a melhor opção para emigrar, que mais abre as portas para imigrantes, como vocês sabem, é o Canadá. Graças a Deus, porque é o país que eu mais queria mudar. E eu tentei convencer a Bá de todas as formas. E graças a Deus, a gente acabou caindo aqui no Canadá. Então, quais foram os nossos primeiros passos após decidir, beleza, é o Canadá. O que fazemos agora? Obviamente, você tem que pesquisar sobre as cidades, províncias e formas de migrar. Mas a primeira coisa que a gente fez foi ir atrás das cidades. Felizmente, na época, eu já conhecia grande parte das cidades do Canadá. Então eu conhecia de Calgary, praticamente, até o leste. Na verdade, não até o leste, até a parte de Quebec. Não conheço nenhuma cidade ali do Atlântico, no caso. Então ali eu já tinha uma ideia de como era e explicar para a Bá. Falar, ó, Calgary é dessa forma. Toronto é mais ou menos dessa forma, Saskatchewan a gente pula, Manitoba também a gente pula, mas por motivos pessoais, tá? Nada contra. Então, Ottawa ali, essa região, dizem que é mais ou menos assim, Montreal é tipo isso, e aí você vai colocando os prós e contras na balança. Obviamente, você sempre vai querer ir para Ontário como primeira opção, devido a ter voos direto para São Paulo. Agora tem Montreal, mas na época não tinha. Então a gente pensou, Toronto, para mim Toronto é uma das melhores cidades do mundo. Eu amo aquela cidade, não sei porquê, mas eu amo Toronto.
mas eu nunca quis morar em Toronto. É muito louco isso, né? Mas era uma opção, então fomos pesquisando e afunilando, né? Fazendo uma triagem, falando, bom, Toronto tem isso, tem aquilo, tem a grande Toronto, talvez a gente poderia morar numa cidade assim. Então, Toronto era uma opção. Segunda opção, a gente vai pensar, vamos pensar ali na área de Ottawa, Montreal. Opa, Montreal é francês. Não queremos, não sabemos falar francês. Corta Montreal. Ottawa, pode ser. Vamos pesquisar sobre a cidade, vamos deixar ela aqui no stand-by. Calgary, para mim, era a primeira opção. Eu tinha feito intercâmbio em Calgary em 2013. Eu fiquei lá quase 2 meses estudando inglês. Na época, assim, Calgary não era tudo isso, né? Nesse boom brasileiro, de brasileiros lá. E eu adorava a cidade. Eu fui no extremo inverno, peguei menos 45 de sensação, assim. Então foi punk o negócio e eu simplesmente amei a cidade. Amei a cidade. Então sempre foi uma opção Calgary. Na verdade, ela sempre foi a nossa primeira opção. Além dessas duas regiões ali de Toronto, em Ontário, e Calgary, em Alberta, tinha a cidade de Vancouver. Curiosamente, eu não conhecia Vancouver e eu nunca tive a mínima vontade, porque eu achava que Vancouver não tinha nada a ver com o Canadá, com o resto do Canadá. E deixa eu contar uma coisa, na verdade não tem mesmo. É um clima diferente, quase não neva. Mentira, na província neva assim. Mas para quem mora em outras cidades do Canadá e conhece Vancouver bem, sabe que é bem diferente o negócio. E eu não sabia, assim, eu não tinha muita vontade de ir para Vancouver, mas tínhamos muitos amigos morando aqui. Todos os nossos amigos praticamente moravam aqui em Vancouver, amigos que fizeram faculdade com a gente, pessoas muito próximas. Então a gente falou, vamos colocar Vancouver na lista. Dito isso, tínhamos então 4 cidades na nossa lista: Toronto, Calgary, Vancouver e Ottawa ali em stand-by. Haviam outras cidades que despertavam curiosidade, como Victoria, a gente pensou em Kelowna, a gente fala brincando, mas a gente viu até Saskatoon, Regina, Winnipeg, a gente chegou a dar uma pesquisadinha, mas como a gente estava saindo de São Paulo e a gente é muito urbano, a gente não queria ir para um lugar assim tão pequeno, tão não movimentado, assim, tão quieto. Então por isso que a gente foi pegando mais os grandes centros. Então Vancouver, que é a maior cidade de British Columbia. Calgary, que eu já conhecia, é uma das maiores cidades, eu acho que é maior que Edmonton já, de Alberta. Então, área de Toronto, e a gente foi pegando por aí. Depois de decidir essas cidades, a gente falou, bom, legal, então temos essas opções. Agora, como que a gente pode imigrar? O que é imigrar? Como que funciona tudo isso? E aí, dentro das nossas pesquisas de vendo vídeo, informação no governo, no site do governo, informação no Google, a gente viu que você tinha que calcular os seus pontos para um negócio chamado Express Entry. É um sistema de imigração do Canadá, onde ele calcula pontos através de informações da sua vida. Então, da sua escolaridade, do seu nível de inglês, sua experiência de trabalho, idade, tem vários fatores, o link vai estar aqui embaixo para você ir lá calcular os seus pontos. E entramos lá no CRS2, que é o nome. Fizemos os nossos cálculos. Na época deu 450 e alguma coisa, mais ou menos. A gente quase tinha pontuação, quase. Se na época a gente tivesse pós-graduação, era lindo. A gente conseguia vir maravilhosamente. Mas no caso, nós não tínhamos uma pós. E aí pensamos, então vamos fazer o seguinte, amor, vou fazer uma pós aqui de 1 aninho, rapidinho, aqui no Brasil, bem mais barato que estudar no Canadá. Não tinha precisado nada sobre estudar, mas eu sabia que já era mais caro. A gente faz uma pós de 1 ano, e aí o ano que vem a gente vê tudo certinho e vamos pensando nisso. Deu 5 minutos, a gente falou, 1 ano? A gente vai ter que ficar 1 ano aqui. A gente não vai poder fechar o escritório, então, daqui 3, 4 meses, né? Porque a gente tem que se manter. Então, pelo menos mais 1 ano de escritório para aí começar a entrar no Express Center para ver quando a gente vai ser chamado, que às vezes demora anos, entendeu? E aí a gente falou, não vamos esperar tudo isso não. Qual outra forma? Tem que ter uma outra forma. Vamos pegar para ir visto de trabalho, a gente arruma um trabalho daqui. Vamos pesquisar, não era algo tão simples. Hoje eu acho que é até mais fácil, porque devido à pandemia, muita coisa acabou sendo virtual, as pessoas estão fazendo muito trabalho remoto. Eu acho que isso deu uma melhorada. Posso estar falando besteira, mas eu acho que melhorou, viu? Então, na época, a gente não queria ficar esperando, a gente estava com pressa. E falei, putz, estudar de novo, cara. Só que eu falei, bom, eu ia ter que fazer uma pós aqui no Brasil de qualquer jeito. Então eu faço uma pós lá, um college, seja lá o que for. Eu vou treinar meu inglês, vou ter um diploma internacional e a gente pode ir já, assim,
logo depois do casamento, a gente aplica para o college, agosto, setembro a gente está lá. Dá tempo de a gente terminar os nossos projetos no escritório, fechar a empresa, tudo bonitinho, tava tudo legal. E aí fomos pesquisar os colleges dentro daquelas cidades que nós tínhamos filtrado. Então, college em Toronto, colleges nas cidades em volta de Toronto, como Hamilton, London, Kitchener, várias cidades ali da região. Fomos pesquisar também colleges em Vancouver. Nós tínhamos um amigo que estava começando a BCIT na época. Fomos ver alguns colleges em Calgary, no caso era o SAIT, que tinha um curso mais ligado na área de arquitetura. E em Ottawa também tinha um outro college, que eu não me recordo o nome, vou deixar o nome aqui embaixo, que também tinha um curso na área de arquitetura. Então a gente pegou essas opções das cidades, foi vendo os valores, fomos entrando curso, matéria por matéria, para ver o que ensinava, se ia ser interessante, se a gente curtia e se valia aquele valor todo, né? Na verdade, a gente nem sabia os valores dos colleges ainda. E aí depois a gente fazer todo esse estudo, assim, bem cuidadosamente, sobre matéria por matéria, quanto tempo, o que dava, o college era bom, pesquisei tudo sobre os colleges, aí a gente passou para a próxima parte. Quando a gente estava nas nossas pesquisas lá atrás, né, decidindo qual país, a gente viu que no Canadá tinha a opção do Express Entry, ou você vinha a trabalho, ou você vinha por estudo, que era através do college. E eu lembrava que para college você tinha que seguir uma lista, que eles chamam de DLI List. Estou falando em português, obviamente, tá? Então ali estão as instituições que o governo designa que as pessoas que fizerem determinados cursos, ou tem instituições que é qualquer curso, dentro daquelas instituições você pode pegar um visto de trabalho no mesmo período de estudo, depois dos estudos. Falei, então se eu fizer um estudo aí de um college de 1 ano, eu posso trabalhar 1 ano depois? Ficou interessante. Até porque durante a faculdade eu só posso trabalhar meio período, que já cortava os nossos ganhos pela metade. Falei, então vamos começar agora a ver valores de college, que ficou interessante. Melhor, agora vamos comparar custo de vida das cidades. E a gente viu que a região de Calgary era mais barata, em segundo a grande Toronto era a segunda mais barata, e Toronto e Vancouver batiam de frente ali nas mais caras. Falei, complicado, né? Então vamos deixar Calgary aí na primeira opção. Mas nós fomos conversando com os nossos amigos, que já moravam aqui no Canadá. Eu lembro então que no final de semana seguinte ia ter uma feira no Canadá, lá no shopping, era no shopping Frei Caneca, se não me engano, em São Paulo, acho que era no Frei Caneca. E tinham várias instituições, vários colleges com um stand de vendas, fazendo propaganda do college. E eu lembro que a gente chegou lá, Vancouver, Toronto, nossa, parecia um formigueiro. Aí eu lembro que lá no fundo tinha um stand, assim, com um cara sozinho. E aí era um college chamado Fanshawe, na cidade de London, em Ontário. Eu falei, vamos lá trocar uma ideia com ele. Só para vocês saberem, a maioria desses stands as pessoas só falam inglês, que são representantes da faculdade que vão para o Brasil mostrar o college, né, e tentar captar novos alunos. Se eu não me engano, as grandes cidades, né, os grandes colleges têm representantes brasileiros, mas nesse caso era um indiano que só falava inglês. E ele foi muito, muito gentil, o cara foi muito gente boa. E ele explicou a história dele, de quando ele foi pro Canadá, a família dele, mostrou foto, aí ele mostrou a foto da cidade, do college. E, cara, foi um papo super legal, mostrou a estrutura do college. E eu descobri que a Fanshawe era um dos melhores colleges nessa área de arquitetura aqui no Canadá. E aí, posteriormente, pesquisando sobre a cidade, que aí eu fui pesquisar sobre a cidade, né? Ele me passou o e-mail dele, eu vi que tinha um brasileiro que fazia fazia o curso de Architectural Technologist lá, alguma coisa do tipo. Eu falei, que legal. Ele trabalha lá, ele estuda lá, trabalha na área. Achei bem interessante. Então entrou mais uma cidade na região de Ontário, que não era na grande Toronto, né? Era um pouquinho mais afastado ali, a cidade de London. Entrou no nosso páreo. E aí eu fui pesquisar outras cidades ali na grande Toronto e a gente chegou no College Mohawk, que fica na cidade de Hamilton. Falei, legal. Então agora temos várias opções. Não queria morar em Toronto, porque eu não sei, alguma coisa me dizia para não morar lá. Embora eu ame a cidade. E a gente cortou Toronto e ficou com essas duas cidades na região de Ontário, que era Hamilton, mais próximo a Toronto, e London. Ambas assim dá para ir ter um acesso ok para o aeroporto ali, internacional de Toronto, tinha voo direto para o Brasil. Gostei, achei bem interessante essa feira, me ajudou, deu uma clareada, ver outras opções. E aí a gente selecionou os colleges, então, nessas duas cidades, selecionou o college do SAIT em Calgary, né, retomando a parte dos colleges, e selecionou o college da BCIT aqui em Vancouver, que tinha um amigo nosso que estava estudando lá,
e colocamos as 4 lado a lado e fomos comparando. E aí a gente foi pesquisar naquela lista que eu comentei com vocês, aquela DLE List, para ver se essas faculdades, né, estavam nessa lista, porque se elas não tivessem ali, elas não dariam direito àquele PGWP, que dá o direito a trabalhar depois do college. Só para vocês entenderem como funciona, tá, essa regrinha do PGWP, é o seguinte: se você estuda 1 ano, você pode trabalhar 1 ano a mais, tá? Então, estudou 1 ano de trabalho, então 2 anos combinados. Durante a sua faculdade, normalmente você pode trabalhar só meio período, então 20 horas, e depois não é 40 horas, é ilimitado, tá? Não tem mais limite. Se você faz um college de 1 ano e meio, normalmente você vai ganhar um visto de trabalho depois disso de mais 1 ano e meio. Porém, se você faz um college de aproximadamente 2 anos, você vai ganhar um visto de trabalho de até 3 anos. Normalmente as pessoas pegam 3, que foi o nosso caso. Vou falar disso mais pra frente. Então, combinado aí, você tem 5 anos garantidos aqui no Canadá. Eu falei, bom, se é para pagar caro num college e a gente quer imigrar, e a gente, dentro das nossas pesquisas, a gente já tinha traçado que fazendo college, depois do college você pega o PGWP, consegue um trabalho e é meio que uma receitinha de bolo, eu falei, é aí que a gente vai apostar nesses 5 anos, vou estudar 2 anos, não tem problema, mas assim, dentre as opções é o que mais fazia sentido na época. Então fechamos essas 4 cidades, e se eu não me engano, isso era entre novembro e dezembro já, não me lembro exatamente os meses. E a gente ia casar em janeiro. A gente não tinha lua de mel, a gente não tinha marcado nada. Então decidimos o quê? Vamos marcar a nossa lua de mel para uma viagem exploratória no Canadá. Eu já conhecia grande parte dessas regiões, mas eu queria que a Bá fosse também para ela sentir, ver se gostava. A gente foi no inverno, porque era janeiro, depois do casamento. Eu queria que ela sentisse esse tranco para ver se realmente ela ia se sentir confortável naquele lugar, porque não é para todo mundo. A gente tem que ser bem sincero em relação a isso. Então, na época, a gente visitou Toronto, a gente visitou a cidade de Hamilton, a gente era para ter visitado London, mas a gente não conseguiu, tive imprevisto com o aluguel do carro, e a gente visitou a região de Vancouver. Calgary não deu pra gente visitar na época, mas eu afirmei pra Bá que era uma excelente escolha, que dentre todas essas cidades era a região que eu mais me identificava. Eu gosto muito da região ali de Alberta. Então, marcamos a nossa viagem para o final de janeiro e começo de fevereiro aqui para o Canadá. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Será que valeu a pena essa viagem exploratória? Quais foram as impressões que nós tivemos de cada uma dessas cidades ao visitar? Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que, de fato, foi bem decisivo a gente escolher por Vancouver através dessa viagem exploratória. Mas, como eu disse, não é para todo mundo, é um custo alto. Na época a gente conseguiu juntar o útil ao agradável, porque estávamos usando isso como nossa lua de mel. Tínhamos ganhado muitos presentes no casamento e aí a gente foi meio que gerenciando isso, colocamos na ponta do lápis, falou, vamos lá, porque eu acho que vai valer a pena. E foi aí que a gente começou realmente o nosso Plano Canadá, juntar nossas coisas, começar a vender alguns eletrônicos, enfim, papo para o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Até mais, valeu!